A paz do Senhor Jesus. Hoje são 27 de março de 2025. Me digam se isto é normal. 2012, projeto aprovado. 300 milhões de reais arrecadados por uma campanha startada na rádio, na televisão e em todo o estado de Pernambuco. E vocês vão ver aí a maquete majestosa do empreendimento. Um templo projetado para acomodar mais de 30 mil pessoas sentadas. A aquisição do terreno, conforme depoimento em justiça sob o compromisso de falar a verdade do presbítero Jonatas Renato, que trabalhava na tesouraria, foi um mistério. Ele disse: o terreno foi 12 milhões, saíam todos os meses R$ 1 milhão e ninguém sabia, pelo menos a nível dele, que conhecia tudo da tesouraria, quem era o credor, quando, como e aonde esse dinheiro era entregue. Só que, segundo informações, o terreno foi pago. Vocês vão ver aqui, mas vejam logo aqui a estrutura mega faraônica do templo. Eis aí a maquete do projeto faraônico do megatemplo da IEADPE, composto por um salão de culto para 30 mil pessoas ou mais, departamentos, um prédio, hotel, garagem de 17 andares, suítes, inclusive uma suíte presidencial com acesso direto ao L ponto. Era um projeto faraônico. Então hoje quase 1,5 bilhão. E o que foi feito desse dinheiro? É um absurdo. Muitos daqueles que conhecem as entranhas desse descalabro já morreram, mas por certo haverão de prestar conta na eternidade diante do dono da igreja. Morreram calados, perderam a única e grande oportunidade de tratar com respeito a igreja do Senhor Jesus. O gestor presidente abençoando, impetrando a bênção a um projeto que fracassou. E aqui, o valor atual, R$ 1.416.622,76. Vocês vão ver agora, sob a narração do presbítero Silvio, o dono do canal Atalaia, que ele levantou o drone dia 10 de março agora, e o terreno está coberto por mato. Não foi colocado um só tijolo. A pergunta que não quer calar: para onde foram os 300 milhões de reais? Que, como vocês viram aí no cálculo, ou nos cálculos, 300 milhões de reais em 2012. Vamos aqui levantando o drone para mostrar aos senhores e às senhoras que a mentira, embora tenha perna curta, ela anda. E as pessoas que são incautas, pessoas que são desinformadas, sobretudo a geração que não tem acesso às plataformas digitais, eles são enganados por certos homens que se dizem pastores. Disseram que essa obra tinha começado, iniciado, e eu resolvi, hoje, segunda-feira, levantar drone no local onde estaria sendo construído o templo, o grande templo, que, segundo alguns blogs, inclusive Jornal do Comércio, o orçamento dessa grande obra, desse grande templo, era de 300 milhões de reais. O que foi que esse cidadão fez? Usando a má-fé e a simplicidade dos irmãos, esse homem começou a fazer uma campanha a nível de Pernambuco
para a arrecadação do valor estimado nesses jornais. E muitas pessoas contribuíram achando que se tratava de uma coisa séria, de uma obra séria, de algo que realmente iria acontecer. Mas quando você tem uma pessoa esperta e você é uma pessoa simples, o esperto sempre se sobressai. O que dá quase 1,5 bilhão de reais sob a omissão, o silêncio dessa diretoria conivente, dessa diretoria que se cala diante de todos esses desvios de conduta. Olha, irmãos, no Japão, se um administrador der um furo de $1, ele vai ter que ser responsabilizado administrativamente. Eu tenho um vídeo, até hoje não exponho aqui porque é muito forte, que um presidente de um determinado país foi acusado de desvio de recursos. E eram recursos ínfimos. Mas, assim, os valores éticos, morais, de idoneidade, de capacidade administrativa eram tão altos que ele não suportou. E diante de todas as câmeras, ele cometeu um ato contra a própria vida dele. Eu quero dizer com isso, irmãos, que honestidade, idoneidade, a capacidade de administrar recursos de terceiros não é para todo mundo. Não é para todo mundo, porque se esse gestor presidente com essa diretoria está, pelo menos, só desse templo da arrecadação, na posse de mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão na sua posse, que foi arrecadados para uma determinada finalidade, e você não vê a execução, você não vê o início, você não vê o fim, e você não recebe nenhuma informação, algo está errado. Aí, eis a razão, eu vou repetir mais uma vez, pela qual esse gestor presidente foi processado, membros pedindo para que ele prestasse conta do que não é dele, dos recursos da Rede Brasil, das rádios, do AD News, das revistas, dos seminários, dos dízimos, das ofertas, tá entendendo? Da receita, da Rede Brasil, que entra a receita de comerciais. Eu já disse aqui a você que em 2014 eu pedi um orçamento para fazer um comercial, uma chamada de 30 segundos, 2 chamadas de 30 segundos, de uma empresa que eu tinha na época, na rádio. E eles me cobraram R$4.000. 2 chamadas de 30 segundos ao dia. Imagina um canal de televisão 24 horas no ar. Às 18 rádios, 24 horas no ar, produzindo comerciais. São receitas que entram. É um volume absurdo. É por isso que essa diretoria não presta conta. Porque sabe se ela prefere morrer. Prefere sumir do que, irmãos, levantar este buraco negro, abrir e colocar uma luz lá dentro deste buraco negro. Primeiro, que eles vão ter que dizer qual foi o destino de todos esses recursos, então eles não suportam. Daí contratar 2 escritórios de advocacia, os mais caros de Pernambuco, para mudar a decisão de uma primeira instância. E olha que eles conseguiram manter a decisão, mudar a decisão para não prestar conta. Tá entendendo, irmãos? Vocês sabiam disso? Não, né? Então vão continuar de vento em popa, arrecadando em todas essas fontes de renda, com todas essas fontes de renda, irmãos, sem a preocupação de prestar conta, porque a justiça condena e eles pagam 2 escritórios e mudam a decisão e recebem uma nova sentença para só prestar conta em partes, e não como a gente pediu. Então, eis aí o grande absurdo. E é assim, né? Qual é o céu que essa diretoria pensa aí? Qual a autoridade, a capacidade que essa diretoria, o gestor presidente, a sua gestão tem de ensinar você honestidade, de ensinar a você o compromisso no fiel trato dos seus contratos e dos seus negócios? Se dentro da própria instituição eles mostram-se com uma capacidade de não cumprir a lei, o Código Civil,
de não cumprir a Constituição e de não cumprir o Estatuto, e sai atropelando tudo e fazendo tudo o que eles querem sem dar satisfação a você, que é o principal interessado, porque é você quem contribui. Então, irmãos, está aí, presbítero Silvio levantou o drone, mostrou tudo, vocês viram a estrutura como seria, e isso, a construção seria 2 anos, levaria 2 anos após a aprovação do projeto. Eu tenho o memorial descritivo desse projeto aprovado em 2012. Então, se eram 2 anos pelo cronograma de obras, dezembro de 2014, o templo deveria ser inaugurado. 13 anos se passaram e sequer um tijolo foi colocado na fundação desse projeto.